Olá, gente, tudo bem? Mais uma vez eu gravei um bom pedaço de aula, né? E acabei de descobrir que não tinha gravado. Agora tá lá o record, então agora tá gravado. Então, mais uma vez, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Bem-vindos, minhas caras, meus caros, meus pequenos alecrins, meus pequenos manjericões. Vamos trabalhar um pouquinho e vamos conversar sobre conhecimento. Vamos continuar nosso percurso na teoria do conhecimento. E vamos, então, explorar algumas ideias básicas envolvidas na discussão do conhecimento, nas ideias de conhecimento, na ideia de conhecimento, tal como ela se apresenta a nós, né? E tal como a filosofia a abordou. Eu quero apresentar alguns conceitos básicos para vocês, que a gente vai usar mais para frente. Eu vou mencionar vários, vão se acostumando com eles, a gente vai recuperando eles à medida que a gente for avançando no curso. Vou dizer algumas coisinhas também sobre Platão, do Aristóteles, porque a gente vai ler o Platão, para a gente entender, né, o contexto dessa discussão e por que isso interessa para a gente está indo tão atrás no tempo, né? E, então, sem mais delongas, vamos à nossa aulinha de hoje, né? Primeiro, lembre-se que, em um certo momento das nossas apresentações, eu disse, né, que a teoria do conhecimento discute aquelas noções que giram em torno, por exemplo, do uso dos verbos em português, saber e conhecer, né? Eu sei que choveu ontem, eu sei que está frio agora, eu sei que o Palmeiras ganhou o seu jogo da rodada do Brasileirão, eu sei várias coisas, né? Eu sei o nome da menina que deu um fora quando eu tinha 15 anos, né? O nome da minha primeira namorada, do meu primeiro cachorro, enfim, a namorada do Brad Pitt, um monte de coisa. A gente sabe várias coisas. A gente também conhece várias coisas. A gente conhece o Teorema de Pitágoras, a gente conhece, né, aquele sujeito que acabou de cruzar na rua com a gente e cumprimentar, né? A gente conhece Guarapuava, ou Curitiba, ou Paris, né? A gente conhece a tabuada ou a regra de três. A gente conhece um monte de coisas, tá? Bom, agora, acontece com saber, com conhecer, com ciência, com conhecimento, com sabedoria, com todos esses termos, tá? Uma coisa que o Agostinho notava que acontecia quando ele começava a pensar sobre o tempo, tá? No livro 11 das Confissões, no famoso livro 11 das Confissões, que é justamente sobre o tempo, né? Ele começa dizendo, olha, eu, quando estou normalmente usando o conceito de tempo, isso não me coloca nenhum problema, né? Eu sei muito bem o que é o tempo, né? Se eu disser eu tenho pouco tempo até entregar o meu trabalho, se eu disser passou muito tempo desde que eu fui na praia na última vez, ou 500 milhões de anos é um tempo muito grande, eu entendo perfeitamente o que eu quero dizer quando eu uso a palavra tempo, né? Agora, quando eu começo a pensar sobre o tempo, eu vejo que essa ideia é um pouco mais complicada do que ela parece, né? Por que ela é mais complicada do que ela parece? Bom, porque o tempo é uma coisa que passa, pela qual a gente passa, ou será que ela que passa por nós? O tempo parece ser feito de um passado que já não existe, um presente que, por ser um instante, um mero momento, sempre é e não é, ou ser, já foi, e um futuro que ainda não se realiza. Então, como é que é possível que o tempo seja algo, né? Se ele é feito daquilo que não é, daquilo que já foi e daquilo que, ao passar, já não é, né? Bom, e ele conclui, né? Me vejo mergulhado em tamanha perplexidade, né? Que já nem sei mais o que sou, né? Ele observa, né? Que a gente, quando começa a pensar, de fato, de uma maneira filosófica, consequente, sobre certos conceitos, a gente é obrigado a se desfazer dos conceitos que a gente tinha, ou da falsa certeza sobre os conceitos que a gente tinha, e aceitar essa perplexidade, esse espanto, essa desorientação que a filosofia nos impõe. E essa espanto, perplexidade ou desorientação tem que ser começo da reflexão filosófica, né? O tal do Talmacem do Aristóteles, né? A filosofia é filha do espanto, né? Quando eu me pergunto, o
Tá. O que é tudo isso? Porque eu faço filosofia. Bom, não preciso me perguntar sempre o que é tudo isso, às vezes eu posso perguntar o que é isso. Então, o que é isso? O tempo. E aí eu percebo que o tempo é um conceito difícil. Posso me perguntar o que é o conhecimento, o que é o saber, e vejo também que é um conceito que não é tão simples quanto parece, tá? Pensem, por exemplo, no seguinte. Quando eu digo para vocês, olha, eu sei que o Palmeiras ganhou, eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, né? Ou eu sei que amanhã eu tenho que escovar os dentes quando eu acordar, ou quando eu digo eu conheço fulano, eu conheço tal cidade, eu conheço tabuada, né? Parece que isso remete basicamente a um processo psicológico, mental, subjetivo, né? Sou eu, Ernesto, ou vocês, cada um de vocês que estão aí me ouvindo, né, que estão participando do nosso curso, que vão conhecer, vão saber. Eu sei, né? Onde é que está o conhecimento? Meu conhecimento está aqui dentro, né? É porque eu, aqui na minha mente, na minha cabeça, né, tive certas experiências, tirei certas conclusões, que eu digo que eu conheço fulano, que eu sei tal regra matemática, científica ou sobre o mundo, e assim por diante, tá? Agora, a gente também usa conhecimento e saber, o saber humano, o conhecimento humano, né? Em um sentido que não parece estar ligado com esse aspecto psicológico, subjetivo, interno, tá? A gente pode discutir, por exemplo, qual é o valor do conhecimento, né? Será que todo conhecimento tem valor, deve ser buscado independentemente da sua utilidade ou das suas consequências? Ou será que tem conhecimentos que simplesmente não vale a pena? Ou será que tem conhecimentos que são perigosos? Ou será que o conhecimento é ele próprio guiado por interesses políticos, econômicos, de gênero, de classe social e assim por diante, né? Bom, são perguntas, né, que não parecem estar dizendo respeito apenas ao que se passa na cabeça do Ernesto, do João, do Antônio, da Maria, quando eles conhecem ou sabem alguma coisa, mas algo diferente. Ou a gente fala de o conhecimento humano. A gente pode imaginar que haja algo como o conhecimento humano que reúne o conjunto dos nossos saberes, o conjunto das nossas teorias científicas, o conjunto das nossas contribuições literárias e artísticas, né? O que vocês quiserem colocar, e que é o conhecimento humano, né? Faz sentido, por exemplo, vocês entendem quando eu disser, por exemplo, que nós conhecemos mais ou sabemos mais sobre o universo do que os mesopotâmios ou os gregos sabiam, né? Ou que é outra coisa que é perfeitamente possível vocês conceberem, é que mesmo que não existissem mais seres humanos, Ernestos, Maria, Joões e Antônios por aí, é perfeitamente possível imaginar que o conhecimento humano, de algum modo, permaneça ou exista independentemente de nós, né? Na forma de livros, textos, músicas, partituras, obras de arte, fórmulas matemáticas registradas de algum modo, né? E, por exemplo, se nós nos extinguirmos daqui a 500 milhões de anos, quando habitantes de Vogon, de Vega Andrômeda ou de Marte chegarem aqui e conseguirem traduzir os nossos textos em marcianês ou em vogonês ou em qualquer coisa que seja, eles vão ficar familiarizados e vão dominar o conhecimento humano, né? Parece que o conhecimento, nesse sentido, não é algo que existe em nós, dentro de nós, mas que ele é, de certa forma, independente de nós. Frege, por exemplo, que é um filósofo final do século XX, final do século XIX, começo do século XX, um filósofo muito importante na filosofia da matemática, na filosofia da lógica, né? Ele falava muitas vezes de o tesouro do conhecimento humano, né? E por que ele falava isso, né? Porque algumas coisas que ele queria acentuar com isso, né? Era primeiro, a objetividade do conhecimento, o fato de que o conhecimento independe dele, digamos assim, ser conhecido pelos seres humanos, né? E um outro aspecto, né, é que justamente, está na metáfora, né, é que, primeiro, a gente tem que descobrir, né, assim como o aventureiro ou o pirata descobre o tesouro e se aposta dele, né, o conhecimento está lá para a gente descobrir, né, com certo esforço e se apossar dele. Agora, o outro aspecto interessante dessa imagem, dessa metáfora do Frege, é que se há um tesouro do conhecimento humano, ele certamente pode ficar desconhecido, né, uma parte dele, pelo menos, ficar desconhecida de nós. Ou seja,
há conhecimentos que nós podemos não conhecer, tá? O que eu quero dizer com essa expressão paradoxal, né? Bom, se eu imaginem que a gente descobre sobre uma certa figura histórica na Mesopotâmia do século X a.C., tá? Um imperador ou um rei lá, né? E a gente quer saber se ele tinha 3 esposas, se ele gostava de laranjas ou se ele tinha um dedo esquerdo do pé faltando, um dedo do pé esquerdo faltando. A gente nunca vai saber isso. Por quê? Porque não há registros, né? Porque não há como a gente descobrir isso com nossas técnicas arqueológicas, históricas, com os documentos que sobraram e assim por diante, né? Mas se alguém tivesse lá na Mesopotâmia, né, no século X, registrasse isso, ou se a gente pudesse voltar no tempo e ver ele comendo laranjas, por exemplo, a gente poderia dizer, é verdade que o rei Tunc-Tunc, lá da Mesopotâmia, gostava de laranjas. E é uma verdade, é um conhecimento que a gente agrega, a gente soma ao nosso tesouro de conhecimentos, mas que poderia muito bem passar, poderia muito bem permanecer para sempre desconhecido. E do mesmo jeito que há conhecimentos desconhecidos sobre esse ser, sobre esse sujeito imaginário aí, há infinitos conhecimentos que se perderam para sempre na história e que nós jamais vamos chegar a conhecer, né? Obras perdidas do Aristóteles, né? Cronologias de eventos antigos e assim por diante, tá? Ou, né? A gente também pode imaginar conhecimentos que são inacessíveis a nós porque nós não temos os meios de atingi-los, né? A gente, 200 anos atrás, a gente seria incapaz de dizer a temperatura interna do Sol, do núcleo do Sol. Hoje a gente pode dizer isso com uma precisão de decimal de graus Celsius ou Kelvin, né? Bom, por quê? Porque nós evoluímos, né? Caso não tivéssemos evoluído, né? Esse conhecimento permaneceria para sempre desconhecido de nós. Ou seja, há uma série de conhecimentos possíveis sobre o mundo que podem sempre ficar sem serem conhecidos, né? Talvez venham a ser, possam ser, talvez jamais possam ser de novo, né? E pronto, tá? Bom, isso que está contido nessa imagem, então, do Frege, também aponta para o fato de que o conhecimento parece ser uma coisa que é independente, né, ou distinta da nossa subjetividade ou daquilo que a gente pode atingir por mera introspecção, por mero exame, né, da nossa consciência, né? Agora, de tudo isso, então, vamos voltar, né, para aquela questão, para aquele modo de colocar o problema que vai guiar boa parte do nosso curso, que é focar no modo como os modernos colocaram o problema do conhecimento, que não é o mesmo dos gregos, que não é o mesmo dos contemporâneos, né, dos filósofos do século XX, né, nem na tradição chamada analítica ou lógica, ou nem naquela chamada de fenomenológica, hermenêutica continental, como vocês queiram chamar, tá? Mas, enfim, esse modo clássico de conceber o conhecimento, o problema do conhecimento em particular, pelos modernos, tá? Que não é de um único filósofo moderno em particular, mas que, digamos assim, engloba uma certa impostação em relação ao problema que é comum a todos, a grande parte, pelo menos, dos modernos, tem uma outra exceção, né? Sempre. Mas, então, nosso modo de formular o problema do conhecimento, que é herdado dos modernos, é investigar a natureza, o alcance e os limites do conhecimento. Investigar a natureza do conhecimento, já disse para vocês, é a gente buscar talvez uma definição de conhecimento. Ou pelo menos a gente tentar esclarecer o que o conhecimento é, talvez como a gente o obtenha, ou pelo menos, ou melhor, da definição que a gente oferece para conhecimento, também decorre, também deriva, né? Por exemplo, os tipos ou as fontes de conhecimento que a gente admite, né? De onde a gente pode adquirir conhecimento e como a gente pode adquirir esse conhecimento, né? Bom, outra parte dessa formulação do problema é se perguntar pelo alcance do conhecimento. Então, eu me perguntar o que é que eu posso conhecer, né? Até onde vai meu conhecimento? Será que tem, então, conhecimentos ou verdades que estão para sempre excluídas
né, da minha possibilidade de conhecimento, que eu jamais vou poder conhecer, e não de modo contingente, de modo acidental, como essa sobre figuras históricas ou eventos do passado, mas simplesmente porque, de alguma forma, elas são inacessíveis a mim, inacessíveis por causa das minhas limitações cognitivas, inacessíveis por causa da sua natureza, que ultrapassa o nosso modo de pensar, ou qualquer coisa assim. Bom, existe, né, esse limite. Eu tenho que saber, então, terceira parte do problema, terceira parte dessa formulação, né, até onde vai o meu conhecimento, ou que são os limites, ou o que eu não posso conhecer. Então, as três perguntas que a gente quer responder, ou que a gente vai investigar, né, são: o que é o conhecimento, o que eu posso conhecer e o que eu não posso conhecer, né? Investigar, então, a natureza, o limite e os alcances do conhecimento repito, o que é o conhecimento, o que eu posso conhecer e o que eu não posso conhecer, tá? Simples, ok? Parece simples. Bom, vamos ver que não é tão simples assim, mas é um bom ponto de partida e é um bom guia, né, para a gente começar a se orientar nesse território que a gente tem que percorrer, né, ao longo desse ano. Agora, a partir justamente dessa investigação, desse modo de colocar o problema, a gente pode pensar em uma passagem que eu imagino que vocês conheçam, tá? Vocês estão no segundo ano de filosofia, vocês estão tiveram filosofia antiga no primeiro ano, e não dá para ter curso de filosofia antiga sem ler a República de Platão, né? Então, vocês ou leram na sala de aula, ou pelo menos ouviram falar, e como são alunos aplicados, diligentes, esforçados e que sabem como estudar, né? Sabem que a gente tem que tentar saber aquilo que não sabe, né? Tirando o lado positivo da lição socrática, né? Vocês foram atrás, né, e conhecem então a República de Platão. E sabem que na República de Platão, não só lá, mas principalmente lá, no livro V, se eu não me engano, né? O Platão faz uma famosa distinção que a gente conhece, que até muitas pessoas que não leram Platão utilizam ou já ouviram falar, que é a distinção entre doxa e episteme, ou episteme, tá? Ou simplesmente entre opinião e conhecimento. Bom, aí já começa uma coisa interessante para a gente pensar, tá? Mas vejam, lembre-se, assim, aquela discussão lá na República, né? Os nobres atenienses, os políticos atenienses, os chapas, né, do Platão, né, do Sócrates, na verdade, né, que eles próprios faziam parte desse entourage da boa sociedade ateniense, né, estão lá discutindo, né, e começam a discutir com principalmente os homens políticos, aqueles que se consideram sábios e virtuosos, né, e veem que eles, na verdade, não sabem muitas coisas que eles acreditam saber, né. O Mênon, por exemplo, né, que é um diálogo aporético, ou socrático, como costumam chamar, né, é um diálogo que justamente busca mostrar que o Mênon, que acredita saber o que é virtude, não sabe o que é a virtude, né? E assim como o Mênon não sabe o que é virtude, muitas pessoas acham que sabem certas coisas e, no entanto, não sabem essas coisas, né? Bom, parece óbvio, pela experiência nossa, que há uma diferença entre saber algo e achar que se sabe algo, ou talvez entre, para usar os nossos termos, entre opinião e conhecimento. Eu posso achar que um certo remédio é eficaz como essa ou aquela doença, mas se eu não tenho embasamento científico, se eu não sou um pesquisador, se eu não sei interpretar os artigos que me mostram isso e assim por diante, eu talvez não possa dizer de fato que eu sei, né, que aquele remédio cura aquela doença, né? Eu posso achar que eu sei como que um certo filósofo dizia sobre algum assunto e, na verdade, ter lido equivocadamente e não saber, né? Então, parece também uma diferença entre simplesmente aquilo que eu creio, né? Aquilo em que eu creio, aquilo que eu acho que é verdade, aquilo que eu acho que eu sei, e aquilo que se sabe de fato, aquilo que é conhecimento de fato, tá? Agora, vamos pensar um pouco a partir disso, tá? Primeiro, epistêmia é uma palavra bastante complicada, tá? A gente está estudando epistemologia, né? O teor do conhecimento, né? E, obviamente, nesse sentido, a gente traduz
episteme como sendo conhecimento. Talvez o melhor termo ainda seja conhecimento verdadeiro, tá? Conhecimento confiável, tá? Mas muitos autores vão traduzir simplesmente esse termo, quando ele aparece no Platão ou em outros gregos, como sendo ciência, tá? Mas a gente não considera a epistemologia uma teoria da ciência, a menos que ele seja um alemão do século XIX, né? Mas como uma teoria do conhecimento, né? Então parece que às vezes a episteme não é só ciência. Vamos voltar um pouquinho a isso daqui a pouquinho, tá? Mas, bom, supondo que a gente não tem problema com esses termos, vamos começar a pensar um pouco o que essa discussão do Platão coloca para a gente, tá? O que ela obriga que a gente pense um pouco, tá? Primeiro, se a gente vai separar conhecimento de opinião, a gente precisa ter uma boa definição de conhecimento, uma definição, talvez por condições necessárias e suficientes, mas enfim, uma definição que me permita justamente, então, definir o que é conhecimento, saber o que é conhecimento, e também, vejam, uma definição que seja operacionalmente e instrumentalmente eficaz, que me permita, sobretudo, determinar, ter critérios para julgar que casos são conhecimento e para excluir que casos não são conhecimento, né? Que a gente procura, né? Por exemplo, que quando tem uma discussão sobre a definição de um conceito, sobre o que é um conceito no diálogo platônico, muitas vezes, né? Tem a ver com o fato de que esse conceito é usado, por exemplo, na condução dos assuntos públicos, né? O conceito de virtude, o conceito de coragem, que aparece no Laches, né, do Platão, enfim, porque esses conceitos, né, têm certas consequências práticas. Então, uma boa definição não só nos diz o que é, mas ela também nos diz, né, bom, de posse dessa definição, de posse desses critérios, né, como é que eu os aplico na prática, concretamente, né, para separar o que é conhecimento e o que só parece ser conhecimento, né? Grande parte dos diálogos platônicos podem ser lidos como um exercício, né, nessa tentativa de separar, né, o que é conhecimento de fato e o que é mera doxa, com resultados muito mais negativos lá nos primeiros diálogos, né, com resultados amplamente positivos, né, nos demais diálogos, ou talvez, segundo alguns intérpretes, Platão, nas doutrinas não escritas e assim por diante. Mas, enfim, o ponto é, né, que para separar opinião de conhecimento, eu tenho que saber o que é conhecimento e tenho que ter um bom critério de conhecimento que não só me diga o que é conhecimento, mas também me permita distinguir conhecimento de não conhecimento, né? Doxa de opinião de conhecimento, né? Conhecimento enganoso e ilusório, de conhecimento confiável, correto, nota 10 e assim por diante. Ok, minha gente? O segundo ponto, né, tem a ver com essa coisa mais histórica, tá? Eu não vou entrar aqui em detalhes, meu curso não é sobre Platão, não é sobre Aristóteles, não é sobre filosofia antiga. Se eu fosse tivesse dando um curso desses, que não é minha especialidade, é claro que o nosso nível de aprofundamento seria muito maior. Eu não quero interpretar Platão ou Aristóteles aqui, eu quero usar Platão ou Aristóteles ou os filósofos que a gente vai ler para a gente pensar esses problemas, né? E para a gente, então, traçar uma certa evolução histórica que explica, né, o nosso estado da questão hoje, que explica como a gente chegou aqui, né? Fazer uma arqueologia, né, que revela quem somos nós e aonde estamos e talvez também para onde vamos, né? Então, feita essa ressalva, tá? Para vocês não me dizerem, mas professor, é muito mais complicado que isso, né? Episteme. A gente, tá? Quando vai traduzir o termo episteme, tá? Tem basicamente, então, duas opções, tá? Uma primeira opção, que traduz episteme por ciência, simplesmente, tá? E uma outra opção que traduz episteme, na maior parte dos casos, por algo como conhecimento verdadeiro, simplesmente conhecimento, porque na concepção platônica, que é a clássica tripartite do conhecimento que a gente encontra lá em Platão, é impossível um conhecimento falso, né? Não faz sentido dizer eu sei que tal coisa é verdade quando tal coisa é falsa, né? Bom, não pode ter um conhecimento falso, então o conhecimento tem que ser verdadeiro, né? Então, simplesmente conhecimento, se a gente sabe que conhecimento é necessariamente verdadeiro, substitui conhecimento verdadeiro. Mas então, veja, são duas traduções possíveis, né, de conhecimento, de episteme, ciência e conhecimento verdadeiro. E agora vejam, pensem um pouco,
tá? Agora, uma coisa interessante para vocês lerem filosofia, tá? Por que que é importante não saber o grego, por exemplo, para ler Platão ou para fazer filosofia em geral, tá? Então, você vai estudar antigo, estudar Platão, você tem que saber grego, é importante você ter um domínio instrumental, pelo menos adequado, do grego, né? Mas se você vai estudar Turing ou Kant, talvez o grego não seja necessário, tá? A menos, claro, como cultura pessoal ele é, né? Mas eu estou dizendo que não é necessário para a carreira ou para a pesquisa em outra área, tá? Mas a gente precisa pelo menos conhecer, né, os termos principais, como é que eles são em grego, né, para a gente poder ver que tem mais coisa do que simplesmente a gente pegar uma tradução e ler lá, né, Platão ou pegar um manual, né? Aliás, pior, hoje as pessoas não pegam nem manual. Pegar uma página da Wikipédia ou uma página de um blog lá de filosofia, ler Platão distingue opinião de conhecimento, né? Ou opinião de ciência. Bom, e são coisas bastante diferentes, tá? Por que eu estou dizendo? Porque o modo como eu... Voltando, né? Porque o modo como eu escolho traduzir, por exemplo, episteme, num texto do Platão, ou em qualquer outro texto grego em que a palavra aparece, né? Implica uma certa leitura para nós, né? Principalmente para quem pega o texto sem estar mais avisado dessa discussão, né? Desse problema a respeito desse termo, por exemplo, né? Se eu pegar uma tradução da República, onde episteme é conhecimento, eu vou tender a ler a República de um certo jeito, ler Platão, como pensando, sobretudo, em casos mais triviais ou usuais, mesmo que confiáveis ou certos, de conhecimento, né? Enquanto se eu tiver lá ciência, né, eu provavelmente vou pensar que o Platão, quando fala de episteme, opõe episteme à doxa, opõe episteme à opinião, está pensando talvez mais em ciências mesmo, mais forte, né? Aquilo que os sábios investigavam na Grécia, aquilo que os cientistas investigam na modernidade, né? Por exemplo, a astronomia, por exemplo, a geometria, por exemplo, a música entendida como um modelo matemático, né? Como harmonia, né? Traduzível matematicamente e assim por diante, né? Todas aquelas coisas que aparecem lá no Timeu do Platão, né? Bom, faz bastante diferença, né? Será que conhecimento ao qual Platão se refere por exemplo, o conhecimento de um homem público para reger e comandar a cidade? Ou será que é o conhecimento de um geômetra para identificar os 5 sólidos que compõem o nosso universo, né? No qual está a Terra, no centro e assim por diante, né? Bom, são conhecimentos muito diferentes, né? E a gente vai ler a reflexão platônica de um jeito muito diferente, se a gente acha que ele está falando, por exemplo, de habilidade política, né? Conhecimento da virtude, talvez, por exemplo, ou se ele está falando de conhecimento dos 5 sólidos platônicos de verdades geométricas, tá? Bom, qual que a gente tem que seguir? Não me interessa, não sou um estudioso do Platão, e não é para a gente não tem que decidir isso no âmbito desse curso, né? Mas percebam como faz toda a diferença, né? Então, uma leitura de um texto filosófico, ela tem que se atentar a esses detalhes, né? É claro que a gente não tem que ficar voltando e se perguntando o tempo todo qual é a palavra que está usando, né? Mas a gente vai aprendendo, e a gente vai formando justamente, então, um repertório conceitual, né? Para ler história da filosofia. Próxima vez que vocês encontrarem o Platão, ou uma discussão sobre conhecimento, em algum filósofo grego, vocês vão se perguntar, será que a palavra que ele está usando aqui é episteme? Bom, deve ser, e se for, será que é melhor traduzir como ciência ou como conhecimento? Né? E aí você pode também, já que vocês aprenderam isso, por exemplo, em Antiga, se perguntar, mas então talvez a coisa seja um pouco mais complicada, porque além da doxa e da episteme, tem a gnose, né? Aquele conhecimento gordinho, né? Substancial, né? Com G maiúsculo, né, de gnose, ou C maiúsculo de conhecimentozão, né? Bom, a gente vê, né, que então a gente aprende, né, a perceber essas diferenças que existem, né,
entre linguagens, né, entre o grego e o português, mas não é entre o grego e o português só, né, e nem principalmente. É muito mais entre, digamos, o universo conceitual, o modo de conceber e praticar a filosofia de Platão, ou de um grego do século IV a.C., e o modo, né, de fazer filosofia, de empregar conceitos, né, de um filósofo no século XXI. Né? E a gente tem que ter essa autoconsciência reflexiva, né, para saber aonde nós estamos e para saber, então, portanto, também aonde Platão estava, né, para não ver no Platão coisas que são só nossas e nem não atribuir a Platão coisas que são só nossas, ok? Bom, vamos lá. Veja, outra coisa interessante, tá, é que quando Platão discute a doxa, né, ou opinião, muitas vezes, né, o Platão aponta para isso no texto, né, mas também isso é uma coisa que os intérpretes gostam de acentuar bastante, né, os leitores mais os leitores, né, da República acentuar, né, que a doxa costuma se identificar com aquilo que o Platão denomina o mundo da aparência, o mundo da mudança, o mundo da ilusão, tá? São todas coisas, termos diferentes, tá? Mas, enfim, Platão, vou simplificar grosseiramente aqui, só para os fins da nossa aula, né? Platão, vocês sabem, distingue entre o mundo imutável, eterno, né, perfeito, de formas, de ideias, né, de eidos, né, do qual o nosso mundo mutável, né, é simplesmente uma par de imitação. Mais do que isso, se esse mundo é eterno, imutável, imperfeito, e nosso mundo está em constante mudança, ele sempre é uma coisa diferente, está sempre se tornando alguma coisa que ele não era antes, e assim por diante, né? Parece, né, que o conhecimento verdadeiro, o conhecimento confiável, aquele que diz respeito ao mundo das formas e que, portanto, o mundo das aparências não é sede ou não admite, não é um lugar no qual seja possível o conhecimento, né? Bom, provavelmente a tese do Platão não é tão forte assim, a tese do Platão não é tão radical, né? Mas muita gente estabelece, né, essa radicalidade da separação entre o mundo eterno, imutável das ideias e o mundo das aparências, né? E a gente pode muito bem, então, se perguntar se há um conhecimento possível das aparências, tá? O modo como nós formularíamos essa pergunta platônica hoje teria muito mais a ver com nos perguntarmos se o conhecimento sensível é possível, tá? Mas não é esse o ponto do Platão, tá? Platão, quando se pergunta pela doxa como aquilo que diz respeito às aparências ou ao mundo mutável, ele está muito mais preocupado com o pano de fundo metafísico que subjaz essa distinção do que propriamente com o pano de fundo epistemológico que subjaz a nossa distinção, né, entre sensível e a priori, ou entre empírico e analítico, enfim, com aquilo que deriva da experiência, ou aquilo que é independente da experiência, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Vamos chegar lá, tá? Agora, outro ponto, tá? Outra coisa que essa distinção apresenta para a gente. Se há uma diferença entre conhecimento e episteme é ciência, ou pelo menos uma tradução possível de episteme é ciência, a gente deve se perguntar o que é ciência para Platão, ou o que é episteme para Platão. Para Platão e também, vejam só, para Aristóteles, que os conceitos de ciência em Platão e Aristóteles são bastante diferentes, mas eles continuam o outro, tá? Eles estão intimamente ligados e, do nosso ponto de vista, a gente pode tratar eles como tendo mais em comum do que diferenças, tá? Pela finalidade dessa nossa introdução, tá? O ponto é o seguinte: quando os gregos, quando os filósofos em geral falam de ciência, e vejam, isso acaba, é um ponto importante que eu vou tentar explorar, se estendendo para o conhecimento em geral, o que é ciência? O que é
conhecimento com um C maiúsculo? O que é episteme, né? Com um E. Eu falo episteme, tá? A gente fala episteme, minhas aulas de grego estão muito no fundo, tá? Então, você vai falar sempre episteme, tá? Bom, então, se eu tenho lá episteme, né, com um E maiúsculo, o que é isso? Né? E por que essa episteme, com essa ciência, com um C maiúsculo, essa episteme com E maiúsculo, se distingue, né, da minha doxazinha lá com um D minúsculo, né, da minha opiniãozinha lá de Twitter, de Facebook, que vale menos que o cocô do cavalo do bandido, tá? Bom, tem a ver, no caso do Platão, muito com justamente a distinção, né, entre formas, aparências, tá? Que dá para ler Platão sem que essa distinção seja tão central assim, tá? Mas vamos pegar mais o caso do Aristóteles, né, que elabora esse conceito de modo mais, digamos, cuidadoso que o Platão. Por exemplo, os segundos analíticos, tá? Leiam todo o órgão do Aristóteles, por favor, né? Todos os 6 livros, mas os livros centrais são, além dos 2 primeiros, né? O primeiro e os segundos analíticos, principalmente o segundo, né? Porque onde Aristóteles desenvolve sua teoria da ciência, tá? Ciência, para ele, encadeamento, silogismo, enfim, tem toda uma teoria, mas o básico da imagem aristotélica, o básico da concepção platônica, grega, tá? Mais uma vez, é uma explicação na qual eu estou juntando coisas que no filigrana talvez são diferentes, tá? Mas a concepção clássica grega, ocidental de ciência, vê na ciência, guardem isso, guardem essas 3 coisinhas que eu vou falar, guardem sobretudo as 2 primeiras, tá? Algo que é um tipo de conhecimento universal, necessário e de causas, né? Principalmente no caso do Aristóteles, a partir do Aristóteles, né? Conhecimento de causas, tá? O que significa dizer que ciência, com C maiúsculo, é conhecimento universal, necessário e de causas, tá? Dizer que ciência é conhecimento universal significa, como o nome diz, que ela se aplica à totalidade do universo do domínio dos seres, né, ao qual ela diz respeito, ao qual ele diz respeito. Uma verdade científica, tá? E sempre, assim, pensem, quando eu falo científica, aqui eu estou falando do Platão, não vamos pensar com o nosso conceito de ciência, não vão nem pensar com o conceito de ciência do Newton, do Galileu e assim por diante, tá? Pensem, ciência e do lado, assim, com um asteriscozinho que remete para baixo, né? Ciência grego, ciência para os gregos, e esse conceito de ciência para os gregos ou para Aristóteles, tá? Depois se transforma no grande conceito clássico, tradicional de ciência por mais de 2.000 anos no Ocidente. Então tá, conhecimento universal. Um conhecimento, se diz se é digno desse nome, se é digno de ser ciência, né? Episteme, tem que ser universal, tem que valer para a totalidade dos membros de uma classe, para a totalidade dos casos de uma classe. Se eu digo, né, João é cachaceiro, bom, isso me diz alguma coisa sobre a totalidade dos homens? Não, não diz, né? Então, dizer João é cachaceiro, obviamente, não é um enunciado da ciência, de ciência, um enunciado científico, tá? Agora, dizer, por exemplo, todos os homens são mortais, pode ser considerado um enunciado científico, nesse sentido da ciência aristotélica, né? Porque justamente ele diz alguma coisa sobre a totalidade da classe dos homens, que todos os homens são mortais. Ou vamos pegar um exemplo melhor ainda, né? Se eu disser todos os triângulos têm 3 lados, tá? Ou a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Se eu disser isso, isso vale para todo e qualquer triângulo. Aqueles desenhados em giz, aqueles desenhados a lápis, aqueles que são equiláteros, aqueles que são isósceles, aqueles que são feitos pelo Platão na areia, aqueles que estão no meu livro de geometria. Todo e qualquer triângulo tem a soma dos seus ângulos internos igual a 180 graus. Todo e qualquer triângulo tem 3 lados. É uma figura plana fechada, delimitada por 3 segmentos de reta e tem, portanto, 3 lados, tá? Bom, isso é uma verdade universal, que corresponde, portanto, a um conhecimento universal. Ok, beleza. O primeiro critério está estabelecido.
tá? Agora, além de ser de ciência com C maiúsculo, né? Ser um conhecimento universal, tem que ser um conhecimento que é necessário, tá certo? Um conhecimento que tem uma certa característica que o torna diferente de todos os outros conhecimentos. Vamos tentar entender um pouco o que significa isso, tá? Imagine que eu digo que todos os homens são mortais ou todos os triângulos têm 3 lados. Isso é universal. Isso é conhecimento científico, tá? Agora, imaginem que eu diga para vocês que todos os livros dessas minhas pilhas de livro aqui, tá? Todos os livros dessa pilha são livros de filosofia. Deixa eu ver. Não, tem um que não é de filosofia, que é de mecânica, tá? Então, eu digo, todos os livros dessa... Vamos supor que então, mas vamos supor que é verdade, né? Que todos os livros dessa pilha são livros de filosofia. É uma verdade que é universal, em certo sentido, porque ela diz respeito a todos os livros dessa pilha aqui, a todo o domínio, a todo o meu universo de discurso, a todo o meu universo de conhecimento. Se eu quero saber tudo a respeito dessa pilha de livros aqui, eu tenho uma verdade universal aqui sobre ela, e toda ela é uma pilha de livros de filosofia. Essa verdade, no entanto, apesar de ser, em um certo sentido, universal, é claro que ela não é interessante para a ciência, né? É claro que ela não tem o estatuto de uma verdade científica. Por quê? Porque ela não é necessária. E o que significa necessário em filosofia? Tá? Não é aquilo que é importante, o que a gente tem que fazer, tá? Necessário significa, vocês aprenderam isso em lógica, tá? Aquilo cuja negação implica em uma contradição. Ou aquilo, mesma coisa, que não pode ser negado sem que isso gere uma contradição, produz uma contradição. O que é uma contradição? Vocês se lembram? É afirmar e negar algo ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto. Dizer A e não A, P e não P. Isto é e isto não é. Tá? Bom, é uma contradição. Por que isso aqui não é uma verdade necessária? Tá? Porque não tem nenhum problema em eu imaginar ou eu dizer que esta pilha é uma pilha de romances policiais ou uma pilha de livros de autoajuda para vencer a timidez, tá? Bom, é perfeitamente possível que isso aconteça, né? O que faz com que isso não tenha acontecido? Simplesmente o fato de que esta pilha aqui que eu fiz juntou livros de filosofia e não livros de outra coisa. É um fato contingente. É um fato que, se eu negar, eu não tenho como dizer que isso é falso, né? Se eu chego aqui e aponto para essa pilha de livros e digo, olha, essa pilha de livros aqui é uma pilha de livros de filosofia, e o João vem e fala, não, essa pilha daqui é uma pilha de livros de receita, né? Eu não posso dizer simplesmente, você está mentindo, você caiu em contradição, porque essa verdade não é necessária. Agora imaginem que o João, eu digo para o João, né? Todo triângulo tem 3 lados. E o João vira para mim e fala, não, você está enganado. Há triângulos que têm 73 lados, há triângulos de 4 lados, e há triângulos que têm apenas 2 lados, né? Você está errado, Ernesto, né? Eu digo, não, você está errado, quem está errado é você, João. Por que você, João, está errado? Você está errado, tá? Tem um João na turma, eu acho. Vamos mudar o nome, né? Você está errado, Diomedes, né? Porque, né, é impossível que uma coisa seja um triângulo, isto é, uma figura que tem 3 lados, e, ao mesmo tempo, ele tenha 4, ou 2, ou 74 lados, tá? Ele não é uma figura que tem 2, ou 3, ou 74 lados. Se ele é um triângulo, então, faz parte, aí como a gente vai explicar isso, depende muito do tipo de interesse, teoria filosófica que a gente tem por trás, tá? Mas, enfim, você não pode dizer que um triângulo não tem 3 lados, porque isso produz uma contradição. Porque você está dizendo que uma figura de 3 lados não tem 3 lados, tá? É uma contradição, tá afirmando que há e não há. Um triângulo, que é uma figura de 3 lados, não tem 3 lados, tá? Logo, a verdade de que todo triângulo tem 3 lados é uma verdade, tá? Que é universal, porque ela diz respeito a todos os triângulos, e ela é necessária, porque a sua negação implica contradição, porque eu posso mostrar que, se eu negar isso,
eu estou dizendo alguma coisa falsa, tá certo? Veja. Então, conhecimento é universal e necessário, tá certo? E, além disso, tá? Isso é menos importante para a gente agora, portanto, também vou entrar nisso em menos detalhes, é um conhecimento de causas, tá? E causas, tá? Aitia não significa, para os gregos, né? Simplesmente causa no mesmo sentido que a gente costuma utilizar, né? Ou como razão de algo, ou como causa simplesmente mecânica ou física de algo, tá? Causa significa talvez mais razão, nesse sentido de ser um modo pelo qual a gente explica ou entende alguma coisa. É perfeitamente possível explicar, né, as 4 causas aristotélicas, entendê-las, né, como sendo basicamente 4 tipos complementares, 4 modos diferentes de explicar, de investigar, né, a essência de uma coisa, para tentar, enfim, explicitar, né, aquilo que produz o nosso conhecimento, 4 modos diferentes de tentar fornecer uma explicação do objeto do nosso conhecimento, né? Não vou entrar aqui em detalhe da teoria das 4 causas, tá? Mas veja, no caso do triângulo, por que eu tenho um conhecimento de causas do triângulo? Porque causa aqui não é, então, causa mecânica, mas um sentido de causa é, digamos assim, princípio ou princípio gerador, tá? Então, por exemplo, se eu sei que um triângulo é uma figura fechada, delimitada por 3 segmentos de reta, né? Essa é a minha definição de triângulo. Eu tenho uma regra que permite gerar um triângulo, que explica a natureza de um triângulo, tá? Eu vejo que, aplicando esta regra, aplicando o conceito de triângulo, o único resultado que eu vou produzir, né, são figuras de 3 lados, né? Eu tenho, nessa verdade sobre os triângulos, né, uma causa que explica por que sempre eu terei, sempre, todo e qualquer triângulo terá 3 lados, tá? Esse elemento é mais sutil, talvez, para nós captarmos, né? Mas menos fundamental que os outros. Lembre, sobretudo, do universal e necessário. Desde o seu conhecimento, desde o seu começo, tá? A reflexão filosófica sobre o conhecimento sempre privilegiou, tá? Sempre deu uma maior importância ao conhecimento universal e necessário, ao conhecimento que é ciência, com C maiúsculo, que é episteme, né, com E maiúsculo, e que não é doxa, opinião, conhecimento sensível e todas essas outras coisas. Isso marcou profundamente o desenvolvimento da história da reflexão epistemológica, desde Platão até, pelo menos, a primeira metade do século XX, tá? Para a gente tentar ver alguma coisa de muito, muito diferente, vamos ter que esperar bastante, tá? Claro que há toda uma reflexão sobre o conhecimento sensível antes, tá? Mas ela se faz dentro desse paradigma que é o da ciência grega clássica, né? Como conhecimento universal e necessário, tá? Eu ia usar isso aqui para... por que eu estou dizendo isso, né? Por que eu quero começar por aqui? Porque a gente vai encontrar tudo isso no Platão, uma das razões, tá? Também porque isso aqui reaparece de modos muito claros em todo o desenvolvimento posterior da reflexão epistemológica, em toda a história da filosofia posterior, tá? Por exemplo, nosso vídeo já está ficando com quanto tempo? Está com um tempinho aí, né? 45 minutos. Eu vou fechar esse vídeo por aqui, mas eu quero explorar a partir disso várias coisas, tá? Primeiro, eu vou mostrar também como esse modelo de conhecimento, ou de ciência, como sendo o conhecimento, né? Implica várias coisas, implica pensar o conhecimento como sendo um sistema que, em particular, é axiomático dedutivo, e esse modelo de ciência como conhecimento axiomático dedutivo universal necessário, né? É aquele que vai pautar durante muitos anos a nossa concepção de ciência, a nossa concepção de conhecimento, também o modo como são feitas as discussões sobre o conhecimento. Por que que quando Descartes, lá no século XVII, se pergunta sobre o conhecimento, ele vai buscar um fundamento único, primeiro, inabalável, a partir do qual é possível construir com segurança e certeza
inabaláveis, todo o restante do edifício do conhecimento, herança dessa concepção. O fundacionalismo, né, da tradição ocidental, a gente vai explicar o que é isso depois, né, está ancorado nessa concepção de ciência como conhecimento universal necessário de causas que vem desde a filosofia antiga, tá? Gente, eu quero também mostrar para vocês, né, como isso interessa para a gente, porque nos dá uma lição sobre como não ser anacrônicos na leitura dos filósofos, né? Nem atribuindo a eles conceitos que são simplesmente os nossos, e nem lendo esses filósofos como tendo mais em comum do que eles têm conosco, né? Eu acho que é importante a gente acentuar sempre na leitura filosófica não só o que os filósofos têm em comum, né, aquilo, digamos, aquilo que nos fala mais diretamente, mas também aquilo que é diferente e que talvez deveria nos falar mais diretamente quando fazemos filosofia e quando fazemos história da filosofia, tá? Só para terminar, eu vou depois retornar a esses conceitos, tá? Vejam só como tem algumas coisas importantes que parecem ficar de fora quando a gente tende a pensar o conhecimento e associar o conhecimento de modo até natural com isso que é um modelo mais perfeito e ideal de conhecimento, ciência universal, necessária, axiomática, dedutiva, de causas e assim por diante, tá? Por quê? Bom, primeiro porque é um tipo de distinção importante ou que a gente faz em relação ao conhecimento, a saber fazer alguma coisa, é aquele entre saber que alguma coisa, que é o chamado conhecimento proposicional. Eu sei que Atenas era a cidade onde morreu Sócrates, eu sei que 2 mais 2 é igual a 4, eu sei que bicicletas têm 2 rodas, quando não tem rodinhas atrás, e assim por diante, né? Eu sei que, e em seguida uma proposição, ou seja, uma afirmação, uma declaração com sentido, que pode ser verdadeira ou falsa, sobre a realidade, tá certo? Bom, conhecimento proposicional é também o tipo privilegiado de conhecimento pelos filósofos. Isso tem a ver, a gente vai ver, com essa concepção de ciência, né, como conhecimento universal e necessário, né? Bons conhecimentos são aqueles que servem de premissas em um sistema, em um encadeamento dedutivo de silogismos, portanto, de premissas universais necessárias que me levam a conclusões também universais e necessárias, né? A ciência perfeita deveria ser toda feita de silogismos em Bárbara, né? Quem se lembra das aulas de lógica pode lembrar do que pode descobrir o que isso significa, tá? Agora, para retomar, né? Se o conhecimento privilegiado pelos filósofos é o conhecimento que alguma coisa é verdadeira, o conhecimento que P, é óbvio que há também um conhecimento que é chamado pelos filósofos não de saber que, mas de saber como, né? Eu sei que uma bicicleta tem 2 rodas, mas eu sei como andar em uma bicicleta, tá? Eu não posso traduzir um tipo de conhecimento no outro, tá? Tentem pegar uma manual de instruções para dizer para vocês como andar uma bicicleta, provavelmente não vai ajudar muito. Peguem um livro de física que descreve toda a mecânica, né, que envolve você andar de bicicleta. Peguem um livro de fisiologia, de anatomia, que descreve todos os nossos músculos, né, e assim por diante, que são utilizados na bicicleta. Vocês não vão aprender a andar de bicicleta, a menos que vocês subam em cima do raio de uma bicicleta e andem de bicicleta, né? Andar de bicicleta implica um saber que. Há inúmeros saberes que, sabe, coisas que a gente sabe fazer de um modo mecânico, de um modo instintivo, mas não apenas isso, mas enfim, coisas que de algum modo não podem ser reduzidas, não podem ser simplesmente identificadas ou retraduzidas com o conhecimento proposicional. Nós sabemos andar de bicicleta, nós sabemos falar uma língua estrangeira, nós sabemos fazer uma omelete, né? E assim por diante. E esse saber fazer, esse saber como, então, alguma coisa, é oposto, é diferente ao saber que, tá?
Agora, pensem também em um outro tipo de diferença, outro tipo de distinção que a gente faz quando a gente usa palavras como saber e conhecer. Lembra daqueles exemplos que a gente viu no começo, né? Eu conheço o fulano de tal, mas eu sei que o fulano de tal é o prefeito da cidade, tá? Parece que é uma diferença entre aquilo que o Russell chamava de conhecimento por familiaridade, por eu, digamos assim, ter um contato direto com alguma coisa, e conhecimento por descrição, por saber alguma propriedade, saber aquilo que alguma coisa é, faz, enfim, saber alguma propriedade que eu posso atribuir a ela, né? Uma coisa é eu conhecer a cidade de Paris, porque eu fui até lá, passei, né? Tomei um café em Saint-Germain-des-Prés, subi as colinas de Montmartre, né? E fui visitar o Louvre, né? Ou simplesmente, né, saber que Paris é a capital da França ou que o Louvre é um museu que está em Paris, né? São experiências bastante diferentes, né? Uma coisa é saber que uma bicicleta é saber que uma bicicleta é um veículo de locomoção, e outra coisa diferente é ter andado em uma bicicleta, né? E se deslocado em cima de uma bicicleta, tá? Enfim, há uma diferença entre um conhecimento pelo contato direto e por descrição. Há uma diferença entre eu conhecer o Diomedes, né, e eu saber que o Diomedes é marido da Perpétua, tá? Bom, finalmente, um outro tipo de conhecimento importante, ao qual a gente vai voltar inúmeras vezes nesse nosso curso, é a distinção entre conhecimento a priori e a posteriori, tá? Conhecimento a priori é aquele que é independente da experiência. A gente vai aprender, tá? Que essa independência da experiência não significa que vem antes da experiência, temporalmente, embora eventualmente possa significar em um ou outro filósofo, tá? Mas é uma independência quanto à justificação do conhecimento e não quanto ao tempo, quanto à origem, à produção do conhecimento, tá certo? Então, o conhecimento a posteriori, ou empírico, é aquele que se justifica, que a gente prova que é verdadeiro pela experiência, e o conhecimento a priori é aquele que a gente justifica ou prova que é verdadeiro sem recorrer à experiência, mesmo que eventualmente ele possa ser derivado da experiência, tá? Um exemplo disso. Eu sei, independentemente da experiência, porque eu aprendi os conceitos básicos da aritmética, que 2 mais 2 é igual a 4. É um conhecimento que é a priori. O fato dele ser, né, dele de eu ter aprendido ele, porque na escola eu vi 2 maçãs serem adicionadas a 2 maçãs, ou 2 balas serem adicionadas a 2 balas no programa matemático, né? Que eu aprendi que 2 mais 2 é igual a 4. Mas depois de ter aprendido que 2 mais 2 é igual a 4, porque 2 balas e 2 balas eram 4 balas, eu aprendi que havia como justificar, que era possível mostrar que isso é verdade, sem ter que falar de bala, sem ter que falar de laranjas ou assim por diante, né? É diferente, né? Vejam que, inclusive, são afirmações diferentes, né? Uma coisa é dizer que 2 mais 2 é igual a 4, e outra é dizer, por exemplo, que há 4 maçãs em cima da mesa, porque eu tinha 2 e coloquei 2, tá? Conhecimento a priori e conhecimento a posteriori parecem, então, ser tipos diferentes de conhecimento, tá bom, minha gente? Bom, eu vou parar por aqui. Eu tinha programado muito mais coisas para falar aqui, mas senão a gente vai se estender muito mais. Eu gravo outro videozinho para dizer aquilo que eu ainda gostaria de falar para vocês, tá? Mas quando a gente for ler o Mênon, tá? Guardem tudo isso que eu acabei de falar para vocês. E também, quando a gente for fazer todo o nosso percurso ao longo desse curso, guardem tudo isso que eu acabei de falar para vocês sobre todas essas coisas que estão na origem da discussão do conhecimento, porque elas vão reaparecer de vários jeitos diferentes ao longo da história da filosofia, tá? Ok, minha gente? Então é isso, vamos ficar por aqui. Até logo. Saudações acadêmicas e filosóficas a vocês, minhas caras, e meus caros, até nosso próximo encontro.